Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 139. Esse é um daqueles salmos que nós deveríamos, pelo menos uma vez por ano, ouvir um sermão sobre ele. Todo ano, sabe? De maneira metódica. Todo ano, em um dos 52 domingos do ano, nós precisaríamos ouvir um sermão sobre o Salmo 139. Assim como nós vamos de tempos em tempos aos médicos para fazer um check-up, já fez isso alguma vez? O médico fala, periodicamente você aparece por aqui. Fazer um check-up geral. Aí você tira sangue, nos exames de sangue pede tudo aquilo que é possível e imaginável. Alguns fazem eletro do coração, faz esteira, aquele negócio todo. Por quê? Para ver se a nossa saúde está em dia. Para verificar se o nosso corpo está funcionando legalzinho como era para estar funcionando. De tempos em tempos também a gente faz um check-up do coração. Só que mais profundo do que os equipamentos tecnológicos podem ver. A gente precisa fazer um check-up que vai além do ultrassom da máquina. A gente precisa fazer um check-up que meça além das ondas, que são medidas ali pelos aparelhos, pelo espectrograma. A gente precisa fazer um check-up daquilo que vai no fundo do nosso coração para perceber se a nossa vida espiritual está gozando de saúde também, se a gente está andando de acordo com a vontade de Deus. E é isso que a gente vai fazer hoje, buscar em Deus, nas Escrituras, fazer um check-up da alma, ver como é que está tudo bem, está tranquilo, como está o nosso coração, será que a gente tem se mantido firme no Senhor, nos caminhos, no meio da adversidade? Abra sua Bíblia, no Salmo 139, nós vamos ler somente os dois últimos versículos, porque durante a mensagem nós vamos citar as outras partes desse salmo. E eu vou ler em duas versões. Eu vou ler primeiro na revista atualizada e depois eu quero ler na nova versão internacional, porque elas trazem, uma explica a outra de uma maneira muito interessante. Diz assim o texto da palavra de Deus, Salmo 139, versos 23 e 24, na revista e atualizada. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Na nova versão internacional, traz pequenas diferenças, mas que nos ajudam a entender um pouco melhor o texto da palavra de Deus. Diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem conduzido as nossas vidas com graça. E se nós podemos ler a tua palavra e meditar na tua palavra, é porque o teu amor tem nos alcançado. Nós estamos aqui pedindo que o Senhor faça conosco o mesmo que Davi pediu aqui nesse salmo. Que o Senhor venha fazer uma sondagem do nosso interior, do nosso coração, da nossa vida, e que pelo teu Espírito nós venhamos a entender, a perceber e a discernir se nós estamos gozando de uma boa saúde espiritual, se temos andado contigo, ou se porventura, Senhor, nossa alma tem adoecido, tem se distanciado do Senhor. Nos ajuda e nos dirige, olhando para as tuas Escrituras, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Assim como eu falei há pouco que nós precisamos fazer um check-up de vez em quando, e quando a gente precisa fazer um check-up, não é a gente que se auto-checa, é assim. Você chega lá, estica o braço, tira o sangue, dá uma chacoalhada, mexida, você nem sabe quais os reagentes que são colocados ali, e nem o que é necessário para saber o que tem no sangue, quanto que tem de vitamina, quanto se tem bactéria ou não, se tem algo que está correto ou errado, triglicerídeos e por aí vai. A gente começa a perceber, nós precisamos de alguém que tenha um conhecimento mais profundo para que faça essa análise. Nenhum de nós consegue fazer um exame. Diga-se de passagem, muitos de nós hoje, auxiliados pelo Dr. Google, simplesmente nos apavoramos quando a gente pega um exame. Você pega lá um exame, lá em casa funciona mais ou menos assim.
Você pega aquelas páginas infinitas do exame, vai olhando, aí o Google, você olha em todos os parâmetros, está tudo normal. Aí tem uma palavra que você não entende direito, lá na hora do relatório final ao médico, e a pessoa corre para o Google. E quando ela olha no Google, ela adoece em casa, ela fica mal em casa. Já fica, mas essa situação aqui está complexa. E às vezes quando nós chegamos no médico, não são poucas as vezes, chegamos até meio cabisbaixo, sabe? Já chegamos esperando o veredito, vai ser internado, vai ficar por aqui mesmo, né? E o médico fala, não, está tudo normal. Aí você fala, mas doutor, isso daqui que está aqui, ó, não pode estar normal. O doutor fala, está normal. Por quê? Porque alguém que é mais capacitado para ler esses diagnósticos, alguém que foi preparado, munido de conhecimento, olhou aqueles diagnósticos e diante de toda uma vida de observância de diagnósticos e de comparação com outros pacientes, consegue entender que aquilo, se aquilo é algo preocupante ou não. Da mesma forma, Davi chega aqui fazendo um pedido de sondagem para Deus, porque Davi havia entendido que ele, por si mesmo, não tinha a capacidade de perceber o seu coração, se as suas intenções, se a sua alma estava no caminho correto. Nós temos uma percepção muito errada acerca da nossa espiritualidade. Nós temos algumas tendências em confundir espiritualidade com religiosidade. Tem muita gente que, porque vai na igreja, porque dá os seus dízimos corretamente e deve fazê-lo, não é que um em detrimento do outro, eles são concomitantes, eles acontecem ao mesmo tempo. Mas tem muita gente que, porque vive uma vida de religiosidade, porque faz ali as suas orações, ou lê os seus versículos diários, imagina-se estar bem espiritualmente. Mas quando vem o fogo da aflição, a gente começa a perceber que o negócio meio que sai do eixo. Quando vem a dificuldade, muitos começam a praguejar, muitos começam a desconfiar. Embora, continue indo na igreja, continue dando seus dízimos, continue lendo seus textos, continue fazendo as suas orações. Nós, inclusive, temos uma tendência de cobrar de Deus que Ele reaja àquilo que nós fazemos. É quase como que se a nossa religiosidade funcionasse como uma espécie de manipulação para consagrado. Então, eu quero alguma coisa e Deus resolveu não me dar. Aí eu faço jejum. É mais ou menos como se fosse uma greve de fome. Deus, é o seguinte, quando o Senhor não der, eu não volto a comer não. E a gente não entende que o jejum é exatamente para que nós consigamos aceitar essa vontade de Deus. Nós estamos ensinando o nosso corpo a abrir mão de coisas daqui, para que consigamos abrir mão da nossa vontade em favor da vontade do Eterno. Mas a gente tem esse espírito manipulatório. Então nós não conseguimos fazer uma sondagem no nosso coração. Já vi vários crentes que andam na igreja, a vida com Deus, e quando acontece alguma coisa que está desconforme aquilo que ele imagina, ele fala, mas por que Deus fez isso comigo? Por que eu? Faço tudo certinho. Tudo que é pedido para fazer eu faço, e Deus se voltou contra mim. Por que acontece isso, irmãos? Porque nós temos uma visão equivocada do nosso coração, da nossa alma, da nossa espiritualidade. Davi sabia que ele sofria do mesmo mal que eu e você sofremos. Davi tinha essa percepção muito bem aflorada na sua mente e no coração. É por isso que aqui no Salmo 139, ele faz um pedido muito importante para Deus. Ele faz um pedido de que Deus faça essa sondagem no seu interior. Ele faz um pedido de que Deus dê o diagnóstico, faça o check-up da sua alma e apresente para Davi. Olha, Davi, você pode imaginar que está caminhando por aqui, mas eu quero te dizer que esses caminhos, embora pareçam caminhos bons, eles não são necessariamente os meus caminhos. E nesse salmo, Davi mostra conhecer muito bem a Deus. E é por isso que ele vai a Deus. Lembra que eu falei que nós vamos no médico, porque nós acreditamos que ele tem um conhecimento superior ao nosso, que ele tem uma capacitação especial
para fazer esse diagnóstico. Você tem uma causa e precisa ir para a justiça, você não vai com o seu conhecimento pífio de justiça, você coloca na mão de um advogado, que estudou para aquilo, que tem conhecimento das leis, dos caminhos, dos meandres. Você vai construir uma casa, você coloca na mão de um engenheiro. Nós, como pais e mães, aí nessa pandemia, aprendemos a duras penas a importância de um professor. Com os filhos em casa e nós desafiados a ensinar o básico para os filhos. A minha menina precisava fazer as continhas de matemática. Pai, como é que faz? Esse dividido por esse. O que a gente faz, irmãos? Automaticamente é tanto, põe aí. Mas ela precisa aprender aquilo. E esses dias, já acabando a pandemia, para voltar à aula, nós descobrimos que existe o tal do ábaco. Irmãos, esse negócio é antigo para chuchu. Eu fui descobrir agora há pouco. Mas os professores garantem que você já viu, é que a gente esqueceu. A gente esqueceu porque a gente colocou no piloto automático. Quando precisa de alguém para fazer esse processo, a gente precisa de pessoas que possam nos ajudar, nos capacitar. Davi, quando ele diz assim, Senhor, me sonda, ele faz isso porque ele conhece as capacitações de Deus. Davi sabia quem Deus era. Isso não lhe estava oculto. Por exemplo, Davi conhecia muito bem 3 atributos do caráter de Deus que somente Deus tem, que ele não compartilha com ninguém. Ninguém mais, em toda a obra criada, apresenta esses atributos que são inerentes à pessoa de Deus. Aquilo que na teologia nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus, que só tem nele. Você não vai encontrar em mais lugar algum. Por exemplo, Davi conhecia que Deus poderia sondar o seu coração, porque Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Olha como Davi declara isso dos versos 1 ao 6. Diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Davi sabia que Deus sabia mais do que ele, mais do que isso. Davi sabia que Deus sabia tudo. Todas as coisas, nada era oculto aos olhos de Deus. E esse conhecimento de Deus perpassa de maneira particular pelas nossas vidas. Se nós quisermos saber quem de fato nós somos, nós precisamos ir para Deus. Porque Ele é onisciente. Porém, Davi sabia mais sobre Deus. Davi sabia que naqueles lugares ocultos onde Davi costumava se esconder, Deus também estava, e que não havia nenhum lugar para onde Davi pudesse fugir de Deus. Davi conhecia a onipresença de Deus. Deus estava em todos os lugares, de maneira que não havia nada na vida de Davi que pudesse passar oculto ao olhar santo e perfeito do Senhor. Olha o que diz a partir do versículo 7 até o 12. Davi faz essa pergunta para o Senhor. Senhor, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Davi sabia que ele não podia se esconder de Deus, de maneira que o diagnóstico de Deus é sempre fiel. Há poucos tempos, aí no início da pandemia, uma cena me chama muito a atenção. Quando começou todo aquele processo com maior volume de pessoas sendo entubadas nos hospitais, um jovem, praticamente da minha idade, ali em Londrina, quando o médico disse para ele que seria necessário entubá-lo, ele desceu da maca e saiu correndo do hospital. E alguém estava filmando na rua com o celular, e a cena
era um pouco cômica e trágica ao mesmo tempo, porque via-se o paciente correndo na rua, os enfermeiros todos de branco correndo atrás, guarda municipal acionada, e conseguiram pegar o rapaz. E colocaram no hospital novamente, e entubaram, e infelizmente ele veio a falecer. Ele tinha um temor. E dentre o seu temor ele imaginava, se eu fugir daqui, eu consigo me livrar. Davi sabia que não havia lugar para onde ele pudesse fugir da presença de Deus. As escrituras mostram isso. Lembra de Elias? Tentou fugir para dentro da caverna, Deus estava lá. Ele ouviu um barulhão, temporal, ventania, mas não era Deus. O Senhor chegou para ele num cicio, numa brisa, e falou com o servo de Deus. Não há como se esconder de Deus. A sua glória enche todo o universo. Não há como fugir da sua face. As perguntas retóricas que o salmista faz aqui é simplesmente para que ele entenda que aquele a quem ele iria clamar, para que fizesse um check-up da sua alma, estava capacitado a isso. E diz mais. Davi sabia que Deus podia responder a sua oração e fazer esse check-up, porque ele reconhece um outro atributo que compete, que existe somente na pessoa de Deus, que é a sua grande onipotência presciente. Deus pode todas as coisas, porque Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe todas as coisas, porque Ele fez cada uma delas. Deus não sabe das coisas porque foi informado. Tem muita gente que imagina que presciência é o ato de Deus ser informado sobre atos futuros, e em cima das informações que ele recebeu, privilegiadamente, ele toma as suas ações hoje. Mas a grande verdade é que a presciência reside no fato de que, ainda que eu e você não tenhamos chegado no nosso futuro, Deus já o desenhou. Deus já o escreveu, Deus já o determinou. Deus sabe do futuro, não é porque contaram para Ele, é porque Ele fez o futuro. O seu amanhã não existe para você, mas Deus já tem cada minuto dele escrito e determinado. E olha o que Davi diz, a partir do versículo 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Deus é o único poder gerador de vida, e Davi sabia disso. Então, olha que coisa interessante. Davi estava indo para Deus, porque ele falava: Senhor, o Senhor sabe tudo. Então, se eu preciso de uma sondagem interior que vá além de mim, eu vou àquele que tem esse conhecimento, e o Senhor é esse que tem conhecimento. Davi estava indo a Deus porque Davi sabia: Senhor, eu vou ao Senhor porque não tenho para onde eu me esconder. Não tem canto oculto na minha vida aos teus olhos. O Senhor sabe cada área. Algumas vezes nós passamos pelos exames mais rigorosos, e ainda assim alguma coisa é oculta. Eu lembro-me de um amigo que se formou em medicina, hoje ele é médico, agora esqueci a cidade, não é engenheiro Beltrão, é Beltrão, é bem para lá desse Beltrão nosso aqui, tá? E quando ele estava no período da residência na Faculdade Federal de Curitiba, ele estava fazendo a clínica ali, e chegou um rapaz que havia jogado bola e havia machucado o joelho. Ele chegou com muita dor no joelho, e a dor era bastante intensa, e eles fizeram todos os exames possíveis, irmãos, imagináveis, de ultrassom, fizeram ressonância no joelho do rapaz, tranquilo, deu medicamento, foi para casa. 3 dias depois o rapaz morreu de embolia, porque havia formado um coágulo atrás da rótula do joelho.
E esse coágulo, de uma vez, rapidamente, subiu e deu embolia. O rapaz morreu. A família até tentou processá-lo, mas a família não logrou êxito no processo, porque todos os exames, os mais tecnológicos, os mais profundos, haviam sido feitos e não conseguiram detectar aquele problema. Davi sabia que não havia problema indetectável por Deus no que se tratava a sua alma. E por fim, ele sabia que Deus conhecia os seus dias por completo. Percebam, o profundo conhecimento que o salmista tinha da pessoa de Deus e como ele se maravilhava desse agir, desse poder de Deus, gerou em Davi segurança para pedir para que Deus escrutinasse a sua vida. Isso é muito interessante, porque quando nós vamos pedir para que o Senhor nos sonde, nós devemos fazê-lo em confiança, sabendo que Deus é o único que pode sondar. E Davi, inclusive, apresenta qual era o medo que ele tinha. O medo que Davi tinha era de se tornar um homem como um ímpio. Davi falava: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor tem todo o poder, não tem como fugir do Senhor, então eu preciso que o Senhor olhe para mim, olhe para o interior do meu coração e me diga: o meu agir é digno da tua palavra? Ou eu tenho me tornado como os ímpios? Olha o que diz o versículo 19. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Davi está dizendo: Senhor, olha esse povo que não te serve, olha esse povo que não te ama. Senhor, eu não sou como eles. Mas na verdade eu preciso que o Senhor me diga: eu não sou como eles. É interessante que Davi faz uma declaração segura, mas ele percebe que ele precisa do escrutínio de Deus. E rapidamente nós vamos ver aqui 3 áreas em que Davi pediu que o Senhor escrutinasse o seu coração, fazendo um check-up da alma. Então Davi, reconhecendo o poder de Deus, e Davi temendo ser considerado um homem ímpio, pediu que Deus o sondasse em 3 áreas. A primeira, ele fala: Senhor, sonda meu coração. Sonda as minhas intenções. Versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Irmãos, teologicamente, filosoficamente, o coração é reconhecido como a fonte da vida humana. Quando a Bíblia traz o conceito de coração, a Bíblia não está falando do órgão, do músculo que pulsa e bombeia sangue para todo o corpo. Quando a Bíblia trata de coração, a Bíblia está dizendo daquilo que há mais interior na nossa vida, nas nossas percepções, nas nossas intenções. Quando Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, Davi não estava pedindo para que Deus observasse se ele tinha algum tipo de palpitação, se ele tinha algum tipo de sopro, algum tipo de miocardite ou qualquer tipo de problema relacionado ao seu órgão que pulsava o sangue para todo o seu corpo. A Bíblia nos mostra que a ideia de coração é que o coração é o centro das nossas vontades, é o centro daquilo que move as nossas ações, a fonte das nossas intenções. O que Davi estava pedindo para o Senhor é: Senhor, observe se aquilo que gera as minhas intenções está de acordo com a sua vontade. Ainda Provérbios capítulo 4, versículo 23, o sábio diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o seu interior, as suas motivações. Davi queria que Deus fizesse uma sondagem profunda das suas intenções. É como se Davi estivesse dizendo mais ou menos assim: Senhor, olhe através de mim, para dentro de mim. Senhor, olhe dentro de mim naquele lugar onde ninguém vê. Senhor, olhe dentro de mim naquele lugar onde ninguém tem acesso, aquele lugar onde ninguém pode chegar, aquele lugar que somente o Senhor pode conhecer. Sonda, Deus, o lugar onde eu mesmo não consigo perceber. Por que Davi fazia as coisas que ele fazia? É o que Davi queria saber. Por
Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu ajo da maneira como eu ajo? O que está atrás das minhas ações? Será que as minhas motivações não estão se assemelhando às motivações dos ímpios? E é interessante aqui porque Davi acusa os ímpios de serem homens de sangue. Mas Davi também havia matado muita gente. Haja vista que na construção do templo de Jerusalém, a Davi nem foi permitido construir, porque a Bíblia diz que as suas mãos estavam maculadas, sujas de sangue. Por que Davi, mesmo tendo matado pessoas em guerras, lembra que nós falamos aqui da unificação do reino, quando Davi estava feliz, falando, olha, agora é um povo só, louvando ao Senhor, mas havia acontecido uma guerra civil, muitos irmãos haviam se digladiado e até mesmo se matado. Por que aqui ele acusa os ímpios de serem homens de sangue e ele não se considerava um sanguinário? Davi queria saber, Senhor, o que me difere deles? O que me difere do ímpio que acorda segunda-feira para ir trabalhar de manhã? O que no meu casamento é diferente do casamento de um ímpio? De que forma eu educo os meus filhos diferente de alguém que não teme a Deus? De que maneira eu lido com o dinheiro, diferente das pessoas que não temem a Deus? Davi estava deixando bem claro, Senhor, muitas coisas que os ímpios fazem, eu também faço. Mas o que há de diferente em mim? O Senhor pode dizer, eu estou fazendo com a mesma intenção deles. E aqui dá a ideia de que os ímpios eram sanguinários por conta da sua maldade, da sua malignidade. E Davi, embora tivesse derramado sangue, o fazia em temor ao Senhor. Naquele momento, naquele contexto em que ele vivia. Isso traz para a gente essa percepção e a gente precisa pedir para Deus, Senhor, dá uma sondada aqui dentro. Tem muito ímpio que vai na igreja, sabia? Espero que não tenha nenhum ímpio aqui no nosso meio, nesse sentido, mas pode haver. Pode haver alguém de nós, a começar pelo pregador, por outras pessoas. Davi estava dizendo assim, Senhor, sonda. Por que eu prego? Por que eu vou na escola bíblica? Por que eu dou aula? Será que eu não faço isso? Um exemplo, como um sacerdote, como qualquer outro. A gente chama de sacerdote, esse é um termo do Antigo Testamento que nem cabe muito hoje, mas a gente é um termo que é usual. Mas o que difere um pregador do evangelho aqui, de outros pregadores do evangelho e de pregadores de mentiras? Sonda, Senhor. Como está o nosso coração? Será que, de fato, embora eu aparentemente esteja fazendo coisas certas, eu as estou fazendo pela motivação correta? Quando eu vou ao culto, eu vou para oferecer algo ao Senhor, no sentido de reconhecer a sua grandiosidade e render-lhe louvor, ou eu vou para buscar uma força para o dia a dia, uma palavra boa, para dar uma animada. Segunda hora vem aí, a gente precisa dar um up. Eu vou pela sua causa, ou eu vou por minha causa? Davi pede, Senhor, eu não consigo ver isso, mas o Senhor consegue. O Senhor vê tudo, o Senhor sabe tudo, o poder está nas tuas mãos, sonda-me. Davi estava lhe pedindo a Deus que Deus lhe revelasse se ele estava vivendo a vida de acordo com o que o Senhor queria que ele vivesse. A ideia de Davi não era de fazer uma introspecção, viu, irmãos? Davi não está querendo fazer uma autoanálise, uma meditação profunda, guiada e dirigida por versículos bíblicos. Davi fala para o Senhor, não dá. Eu tenho a capacidade de distorcer o que é bom. A gente faz isso. Haja vista que tem um monte de texto bíblico que sofre na boca dos crentes aí fora. Eles são tudo tirados do contexto. A minha cabeça, eu já falei para vocês que a minha cabeça, lembra do desenho do Bob? Que ele imaginava uma coisa e saía com aquele, e a imaginação dele virava uma realidade. De vez em quando minha cabeça é meio de Bob. Eu imagino o povo dizendo assim, Deus disse isso. Deus, eu falei isso aí não. Desse jeito aí, falei não. É fake news.
Isso é recorte, vocês estão usando de maneira errada isso. Eu lembro de um pastor, professor Jairo Cáceres. Ele diz que nos nossos dias o grande problema da igreja é que o povo de Deus tem usado a Bíblia de maneira não bíblica. Eles colocam na boca de Deus aquilo que eles querem, e eles vão recortando o versículo, sim, e vai tentando encaixar. A ideia de Davi não era fazer uma introspecção, não era de fazer uma autoanálise. O que ele queria era que o Senhor, pela sua palavra, pela sua verdade, o confrontasse. Que o Senhor dissesse: Davi, tem que dar uma arrumada aí. Será, irmãos, que a gente tem feito isso na nossa vida? Será que talvez nós não temos caminhado distante do Senhor? Não temos nos inclinado, por exemplo, ao vitimismo? Não temos andado distante da vontade de Deus? Davi pede: Senhor, som do meu coração. Faz um check-up que só o Senhor pode fazer. Perceba e me mostre se as minhas intenções estão corretas. De tempos em tempos, a gente precisa ir num médico fazer um check-up, ver se o corpo está funcionando. De tempos em tempos, nós precisamos ir ao Senhor, pedir que Ele nos sonde. Olha para mim, Senhor. Mas Davi, nessa busca de um check-up da alma, ele pede que o Senhor analise uma outra área que também só Deus pode analisar. Davi pede que Deus prove os seus pensamentos, a sua mente. É interessante que hoje nós relegamos às percepções seculares o conceito de mente. Hoje nós imaginamos, mente é um conceito abstrato, filosófico e bíblico, mas nós relegamos isso a estruturas, aos construtos humanos. Por exemplo, quando alguém está com algum problema mental, a gente fala: ó, vai para um médico tal, ou para um analista tal, problema mental. Onde é a mente, irmãos? Eu lembro uma vez que uma professora, falando sobre uma matéria, ela, não vou dizer a professora nem a matéria, tá, irmãos? Mas ela falou: ó, vocês têm que entender que quando alguém está com problema no osso, ele vai no ortopedista. Quando alguém está com problema no coração, ele vai no cardiologista. E quando alguém está com problema na cabeça, a gente falou: ele vai no neurologista. Aí a professora desmontou. Porque ela não queria que a palavra fosse neurologista. Porque a mente não é algo físico. A mente é um conceito bíblico. A psique, não sei se você sabia disso. Psique é uma palavra bíblica, usada nas Escrituras. Mas quando nós falamos em psique, muitas vezes nós estamos mais dispostos a nos submetermos às observações de estudiosos humanos do que aquele que fez a psique, a mente. Davi fala assim: Senhor, prova a minha mente. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Tem algum plug que você salva os pensamentos em pendrive? Não. HD? Faz backup? O meu, inclusive, deve estar com alguns bugs aqui, precisa fazer uns resets. Lembra que antigamente a gente limpava os discos do computador? O meu precisa fazer, que tem uns bugs aqui, de vez em quando some os negócios aqui. Falo: meu Deus do céu, andaram riscando o meu HD aqui, minha mente. Davi quer que o Senhor cheque se a fonte das suas ações, ou seja, os seus pensamentos, perceba, primeiro o coração, as suas intenções, a fonte da vida, depois a fonte das ações, o pensamento. Se eles estão orientados pela palavra de Deus, aquilo que habita meu pensamento. Paulo diz a mesma coisa sobre o que nós devemos pensar. Tudo que é puro, verdadeiro, de boa fama, que há louvor. Por que Paulo diz isso? E por que Davi pede que Deus sonde os seus pensamentos? Porque os nossos pensamentos são a fonte das nossas ações. Você age aquilo que você pensou. Sabe aquela ideia que as pessoas falam: não, isso não foi premeditado? Isso é mentira. Você pode não
pensar na premeditação, mas você age sempre de maneira premeditada, por aquilo que você aprendeu, pelas informações que você recebeu. Quando você está aprendendo a dirigir, lembra do suplício que é? O que aperta primeiro? Embreagem, freio, acelerador, e aquele negócio meio apavorado, e põe o câmbio na primeira, segunda, daí já vai para a quinta, depois tenta engatar uma ré, e aquele negócio desesperado. Você faz assim no começo, na autoescola, tem gente que desce do carro, pode estar inverno, ele desce suando em bica, tenso. A mão segura no volante, que depois o instrutor tem que ir lá desgrudar os dedos assim do volante, de tão tenso. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você continua dirigindo, mas não percebe mais isso. Quantas vezes você já parou para perceber que você está pisando no freio, na embreagem, tudo mais? Só que se você mudar para um carro automático e voltar, daí que você vai perceber que essas coisas existem tudo de novo, né? Ou então, quando vai para um carro automático, quando pisa no freio, quase mata quem está dentro do carro. Pisa, qual o motor você andando lá para frente? Mas por que você dirige? Não, pastor, eu dirijo instintivamente. Não. Você informou a sua mente, você capacitou os seus pensamentos a agirem assim, e agora você não precisa mais ficar preocupando-se com aquelas ações, mas é premeditado. Você colocou aquela informação. Davi sabia que tinha muitas informações que ele colocava aqui para dentro da caixolinha, que o negócio, o resultado era meio tenso, então Deus precisava ver. O Senhor faz um check-up nas informações ali que está ali na minha cabeça. Davi pede que o Senhor o coloque à prova, que o Senhor o examine, que o Senhor faça um teste. É mais ou menos aqui como se Davi estivesse dizendo assim: Senhor, coloque na minha frente circunstâncias sobre as quais ou onde eu devo agir de acordo com a sua vontade, para ver se eu de fato estou agindo de acordo com a sua vontade. Já orou assim: Senhor, prova meu coração? Já orou? E veio problema, tribulação. Fala: pastor, não sei o que está acontecendo, eu estou orando para Deus me provar. Falei: e ele está atendendo? Ou então a gente pede diferente. A gente quer espiritualizar um pouco mais, a gente fala assim: Senhor, me dá paciência. Pensa na oração perigosa. Me ensina a perdoar, Deus. Fala: beleza. Bora arrumar uns 2, 3 para pisar no seu calo, falar mal de você, te cutucar. Davi diz assim: prova-me, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. Coloque à prova. Exponha para mim se as informações que eu tenho armazenado na minha mente vão me levar a agir de acordo com a sua vontade. Ele quer que o Senhor o confronte nas suas motivações, sobre o que inquieta a sua alma, sobre o que o preocupava. E é por isso que eu pedi que a gente lesse a NVI, porque olha o que diz na NVI, na tradução, e é uma possível tradução para o original. Ele fala: Senhor, prova-me e conhece as minhas inquietações. Senhor, mostra para mim o que me tira do sério. É isso que Davi está dizendo. Aquilo que faz eu falar: ah, meu Deus. Às vezes a gente não fala: ah, meu Deus. Outras coisas que não devia falar. Senhor, mostra aquilo que me inquieta, aquilo que me tira a paz, para eu ver se a minha paz está em Ti. A gente não fala que a nossa paz está em Deus? Então me mostra, Senhor, se a minha paz está em Ti mesmo. Ele tira as coisas do mundo aqui. Falei: agora, hein? Agora ficou meio tenso. Mas ele queria que Deus mostrasse. Alguns comentaristas apontam que o temor de Davi era que em alguma área do seu pensamento pudesse haver algum tipo de idolatria, de sentimento intocável, de algo que o controlasse. Idolatria, irmãos, quando a gente fala de idolatria, primeiro lugar que a gente gosta de remeter é a questão das imagens do romanismo. É idolatria, sim. Mas muitos crentes têm idolatria no coração, porque idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus, qualquer coisa que nos controle, qualquer coisa que domine as nossas vidas, qualquer coisa que dirija as nossas ações, que não seja Deus. Às vezes o nosso cônjuge, nossos filhos, nosso trabalho, nosso dinheiro, nossa igreja, nossa fama,
nossos títulos, nosso status, nossa roupa, nosso bairro, nossa casa, o tamanho da TV que está lá na sala, o carro que eu dirijo. Às vezes tudo isso me controla. Você fala, Senhor, me mostra. Aí Deus tira o carro. Você fala, ai, Senhor, eu não posso. Senhor, me mostra. Aí Deus recolhe alguém. Não é que ele vai fazer só por sua causa. Estava no projeto dele isso aí, tá? Pastor, nem vou orar desse jeito. Vai que Deus vai me atender e tira alguém. Não é isso, irmãos. O projeto dele anda. Mas às vezes Deus mostra para o nosso coração. Será que não era isso? Será que não era isso que nos controlava? Será que não há pecado nos nossos pensamentos, irmãos? Será que não tem algum pensamento ou preocupação que nos controla no lugar do próprio Deus? O professor Valdeci Santos diz que um ídolo é tudo aquilo que nos tira a paz se Deus tirar de nós. É tudo aquilo que nos leva a pecar ou aquilo pelo qual nós pecaríamos tranquilamente se Deus não nos desse. Deus não me deu isso, então vou fazer do meu jeito, eu peco. Isso é um ídolo. Ah, mas Deus determina que caminhe por aqui. Não, vou caminhar do meu jeito, mesmo que vai que no caminho de Deus. Isso é um ídolo. Davi está dizendo assim, Senhor, me mostra. Tem alguma coisa que não, Senhor, que faz com que eu caminhe, com que eu me incline? Será que o pensamento nosso, irmãos, também não tem sido assim? Será que a fonte das nossas ações não está afastada do Senhor? Ele queria saber se os seus pensamentos, as suas percepções eram justas. E para isso era necessário um teste que só o Eterno podia aplicar. Só Deus pode fazer, irmãos. Só Deus pode nos colocar à prova e pode nos mostrar. E às vezes a gente esperneia e Deus está falando, eu estou te mostrando. Falta alguma coisa. Perceba, isso está te controlando. Tantas áreas, irmãos. Quando eu faço essas orações para o Senhor aqui, ele me arrebenta tanto. Porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa em coisa grandiosa demais, sabe aqueles negócios assim? No caso de um crente, ir lá para Aparecida do Norte fazer romaria, a gente imagina um negócio desse. Deus fala, não, deixa eu falar um negócio para você. Tem tanto ídolozinho imperceptível que está aí dentro e que você nem precisa nem catar ônibus para ir em lugar nenhum. Tem tanta coisa dominando. Às vezes uma desobediência de um filho tira a gente do sério, a gente ferve, fica nervoso. Deus está vendo? Está vendo o que te domina? Você quer ser respeitado. Não respeitaram você ferveu. Mas é meu filho. Não, fui eu que dei teu filho. Está querendo falar isso para mim? Não é assim, irmão? Eu estou falando de exemplo de filho porque eu às vezes me irrito com as minhas filhas, irmão. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim, viu? Hoje já estou melhorzinho. Estou mais crente. Já demorei mais para voltar, para esfriar. Né? Hoje eu acho que Deus me pôs um radiador maior. Esfria mais rápido. Sabe o nome disso? Idolatria. Coisas que nos controlam, que não Deus. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Terceiro e último lugar. Davi pede que Deus faça um check-up na sua vida, pedindo para que Deus mostre se os seus caminhos estão corretos. Direção dos caminhos, a prática. Então, a minha prática, como é que está aí? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nessa parte, Davi faz 2 pedidos em um só. Na verdade, 3 pedidos em um só. Havia uma grande preocupação no coração de Davi, de ele ter algum tipo de postura que desagradasse a Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Então, primeiro, o Senhor mostra se alguma coisa na minha conduta, na minha postura, no meu palavreado, no meu linguajar, na minha maneira de agir, na minha maneira de brincar, na minha maneira de cumprimentar alguém, na minha maneira de olhar, mostra na minha maneira de vestir. Tem alguma coisa que está fora
Essa é uma coisa. Intrínseca nessa questão, já está o segundo pedido, que é o quê? Se tem alguma coisa, o senhor tira daí. Então, mostra e muda. Na NVI diz assim: vê se em mim tem alguma conduta que te ofende. Olha que coisa interessante. Às vezes nós ofendemos a Deus na nossa conduta, nossa maneira de agir. Dá uma olhada para dentro de mim. E diga-se passagem, essa deveria ser uma oração constante dos nossos lábios, nós que amamos ao Senhor. Senhor, olha para dentro da gente. Só que pode sondar o coração e a mente. Veja se aquilo que a gente tem feito. Veja se aquilo que nós temos pensado. Veja se as nossas ações não estão te desagradando, te ofendendo. Veja se, por nós declararmos que somos cristãos, a nossa prática bate, encaixa. Eu lembro que, há muito tempo atrás, hoje já mudou, mas o Lego só encaixava com Lego. E Lego é caro. E às vezes os filhos mais pobres querem um Lego também, mas irmão, Lego, tem umas casinhas de Lego que dá para você comprar um terreno e fazer uma casa para a família toda. Eu lembro uma vez que a minha menina queria uma casa para a Barbie, eu falei, até eu quero essa casa da Barbie, custa mais do que uma casa mesmo. Vou comprar, vender a casa da Barbie e comprar para mim. Mas o Lego, você podia comprar outra peça para tentar enganar o seu filho? Você fala, não, vamos aqui, vamos pegar isso aqui mesmo. Aí algum amiguinho tinha um Lego, ele encaixar num... Mas você falava, é Lego. Mas não encaixa. A ideia de Davi é mais ou menos isso. Eu estou dizendo, eu sou crente, mas Deus fala, a peça correta é essa aqui. Não encaixa. Não está batendo. Alguma coisa está errada. Não vai fixar. Não vai aguentar, não vai dar certo. Davi está querendo dizer o seguinte, Senhor, perceba e me mostre, perceba não, me mostre se alguma coisa na minha maneira de agir não está desencaixada daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Davi não queria ter a mesma conduta dos ímpios, que ele odiava. Por quais caminhos, irmãos, nós temos andado nesse mundo que não bate com os caminhos do Senhor? O que nós temos feito? Que tipo de atitude nós temos tomado? Que tipo de palavreado tem habitado os nossos lábios que não encaixa? É igual o Lego do Paraguai, sabe? Não fica. Coração de Davi, havia esse desejo. Lembra? Primeiro, ver se há algum caminho mau. Um sentimento de renúncia, de abnegação. Intrínseco nesse aqui, então o Senhor me tira desse caminho. Davi pede para que Deus veja o seu coração, veja se tem pecado não confessado, veja se tem qualquer má disposição do coração que ainda não foi subjugada pelo poder do Espírito Santo, que ainda não foi reprimida alguma vontade, veja se tem algum mau hábito que ainda não foi dominado, e pede para que Deus, Senhor, me mostre isso, para que eu possa renunciar, para que eu possa abrir mão disso. Em segundo lugar, e no caso terceiro, um desejo de submeter-se à vontade de Deus, porque ele fala o seguinte, o Senhor me mostra, mas faz diferente ainda, o Senhor me põe no seu caminho, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Perceba que Davi não fala, e eu vou. Percebeu isso? Que Davi é passivo diante da ação de Deus. É como se Davi falasse, Senhor, vê se eu estou no caminho errado, toma minha mão aqui, me puxa, tira eu daqui. Guia-me, conduze-me, me lidere, me comande, me tire daqui. Pegue na minha mão e me conduza de acordo com o seu querer. Não me deixa submisso à minha vontade, mas me pegue para si. É o mesmo Davi que já sabia que Deus também era pastor. É ele que disse que o Senhor é o pastor e nada falta. Então, Senhor, me conduza como uma ovelha sua. A ideia é que Davi queria dedicar a sua própria vida ao Senhor, queria aprumá-la de acordo com o querer de Deus.
Ele queria que a vida dele estivesse iluminada pelas lâmpadas. Lâmpada da palavra, Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, será que nós também não precisamos de vez em quando dar uma olhada, ver se a nossa conduta não está em desacordo com a vontade de Deus? Será que também nós não precisamos de tempos em tempos falar, Senhor, está na hora de eu abrir mão das minhas vontades aqui, a minha vontade está meio tensa, estou andando aí meio com os pés largos aí para longe do Senhor. Preciso que o Senhor venha e me conduza e me pegue na mão. O Senhor que é o bom pastor. E se eu for desobediente, dá umas cajadadas aí e amarra e pega no colo e amarra as pernas e leva lá para o cativeiro, para o aprisco. Porque o lugar mais seguro para mim é no aprisco do Senhor. Ele não é limitante, ele é protetivo. O aprisco de Deus não limita a nossa liberdade, ele nos protege de nós mesmos. Senhor, me conduza pelas suas mãos. Irmãos, todos nós, de tempos em tempos, precisamos de um check-up. Não, igual você vai no médico lá. A gente precisa ir para a cruz de Salvador, de tempos em tempos, falando, Senhor, me sonda, me conhece. Vê se tem alguma coisa errada, algo que te aborrece, algo que te irrita, algo que me tire dos seus caminhos. Senhor, vê se tem algo aqui que não seja o Senhor, que me tira a paz. Veja se tem algo no meu coração que tem me levado a pecar. E me conduza nos caminhos eternos. Que a gente possa fazer essa oração hoje. Quero convidar você a fazer essa oração hoje. 3 aspectos. Simples. Oração presbiteriana. Top. 3 aspectos. Uma oração dizendo, Senhor, som do meu coração. Som do meu coração. O Senhor pode ver o que ninguém vê. Sondar lá no fundo. Uma oração que diga assim, Senhor, prova os meus pensamentos. Me mostra. Quando os testes da vida vierem diante de mim, me mostra se eu estou agindo de acordo com a sua vontade. Me põe à prova. Me mostra se tem algo que não precisa tratar. Senhor, guie-me nos seus caminhos. Senhor, não me deixe andando nos meus caminhos. Irmãos, às vezes a gente imagina que o castigo de Deus é tirar alguma coisa. Romanos 1, o castigo mais duro de Deus foi abandonar os pecadores à sua própria vontade. O castigo mais duro de Deus é faz do seu jeito. A gente tem que falar, Senhor, não deixa eu fazer do meu jeito. Me chacoalha, me quebra, me faz de novo. 3 aspectos para a gente orar hoje, pedindo um check-up da alma. Vamos orar? Feche os teus olhos.